igreja por me convidar mais uma vez para estar aqui e trazer a palavra. É um grande privilégio para mim. E um abraço coletivo a todos, mas darei mais abraços no fim do culto também em vocês. Me encarregue a tarefa de começar a pegar no livro de Amós, o livro do profeta Amós, e hoje nós vamos nos dedicar somente em 2 versículos, os primeiros 2 versículos do livro da profecia, mas que também a minha ideia é trazer um pouco do contexto e nós darmos uma visão geral sobre todo esse livro, sobre toda essa profecia, para entendermos o que o Senhor Deus quer comunicar ao povo através do profeta Amós. Em novembro de 2023, eu e minha linda esposa, Marcela, que está ali sentada, nos casamos. O casamento em si já era uma coisa bastante especial, mas para mim ainda havia uma cereja a mais no topo do bolo. Eu não vi o meu pai desde 2019, porque meu pai vive no Brasil e eu não vou ao Brasil desde 2019. E, claro, depois de 4 anos sem vê-lo, eu estava cheio de saudades. Mas, na véspera do casamento, o meu pai veio a Portugal e eu pude encontrá-lo depois de todo esse tempo. Até hoje eu lembro do dia, de como foi, de quando ele chegou, de como eu estava animado para encontrá-lo. Eu fui até o aeroporto, como um dia como hoje, debaixo de chuva, mas não tinha chuva, não tinha problema nenhum. Eu estava muito animado porque eu veria meu pai novamente. E isso me causava muita felicidade. Teve outro dia na minha vida, quando eu tinha 7 anos de idade, que eu estudava em uma escola e em um certo dia de aulas eu fiz uma coisa que não me orgulho muito. Eu desafiei um colega meu, um menino, um rapaz, a entrar na casa de banho das raparigas. E ele era mais louco que eu e entrou. Um outro colega que estudava conosco viu essa situação e logo foi falar para um dos monitores que ficavam lá a cuidar de nós que eu tinha mandado o colega entrar na casa de banho das raparigas e ele tinha entrado. A consequência disso é que nós dois fomos para a coordenação, tivemos que dar explicações à coordenadora e naquele dia eu voltei para casa muito envergonhado do que aconteceu. Mas mais do que isso, eu carregava um sentimento de angústia, porque eu sabia que meu pai ia chegar. Meu pai ia chegar em casa. E isso me causava um certo pavor. Já passaram por essa situação? Esperar o pai ou a mãe para uma criança, para um jovem, para um adolescente, pode ser algo incrível ou terrível. Eu acho que todas as crianças, em algum nível, já presenciaram isso. A hora que o pai chegar em casa, vai ver. Mas é curioso que o facto histórico nas 2 situações que eu contei, era o mesmo. Eu iria ver o meu pai. O meu pai ia chegar. E o texto que nós vamos ver hoje é uma introdução ao livro de Amós, e essa é uma profecia em que o conteúdo é basicamente esse. O pai vai chegar em casa. Deus vai vir para vos visitar. Mas será que isso é uma boa notícia? Ou será que isso é, na verdade, uma notícia terrível, como um dos casos que eu falei? O livro de Amós faz parte do que nós conhecemos como profetas menores. Mas o que é um profeta? Para isso nós precisamos voltar um pouquinho para vermos a história do povo de Deus. Lá para o Éden, quando Deus criou o homem e a mulher e os colocou no jardim, uma aliança é feita, na qual o Senhor dá de graça, pela graça dele, todas as coisas que ele criou ao homem e à mulher, para que o homem e a mulher juntos reinassem sobre a criação, cuidassem do jardim, cultivassem o jardim. E todas as coisas estavam debaixo do poder do homem e da mulher. Mas tinha uma coisa que estava acima, que era Deus. Eles deveriam continuar a ser submissos a Deus. Mas isso não aconteceu. O ser humano, o homem, a mulher, Adão e Eva pecaram e mancharam toda a criação perfeita de Deus. E por isso Deus os expulsou da sua presença, Deus os expulsou do jardim. Só que Deus não nos deixou sem esperança. Ele disse que um dia haveria um descendente da mulher que viria
para desfazer a obra de Satanás, a obra da serpente. Essa pequena promessa que o primeiro casal recebeu foi passada de geração em geração. E se nós pensarmos numa bola de neve que desce de uma montanha cheia de neve, conforme a bola rola, ela cada vez fica maior. E as promessas de Deus ao longo das Escrituras são assim. Naquele primeiro momento, era só aquela frase, a promessa de Deus. Mas os anos se passam e Deus acrescenta mais promessas e faz novas alianças na história que complementam essa grande promessa, essa grande aliança e essa grande esperança. Até que chega um ponto em que o povo que estava sofrendo com a escravidão no Egito, depois de 400 anos, povo que já era muito grande, clamava ao Senhor, porque eles estavam a sofrer muito, injustamente, debaixo das mãos de Faraó. E o Senhor os visitou, e o Senhor trouxe salvação com mão forte, e tirou o povo de lá, através do braço forte dele, através da misericórdia dele, através da graça dele. O Senhor mostrou o grande poder que ele tinha, efetuou muitos milagres, efetuou juízo contra os deuses do Egito. E o Senhor os levou então para uma terra. E nessa terra era o lugar em que o próprio Senhor estaria com o povo através do tabernáculo de Moisés. Essa terra seria o lugar da habitação do próprio Deus. Se nós olharmos alguns textos da Bíblia, o Senhor fala: no lugar que eu escolher, lá eu estarei. No lugar que eu escolher, lá vocês me encontrarão. E o Senhor então colocou esse povo nessa terra, para que o povo fosse uma nação santa, um sacerdócio real, um povo de propriedade exclusiva de Deus, em meio a todos os outros povos da terra. Porque esse povo era aquele povo que, carregando a marca de Deus no seu viver, ao viver em comunhão com Deus, ao viver em confiança e dependência de Deus, ao viver com fé em Deus, e como consequência disso, ao viver de acordo com a lei de Deus, iriam mostrar para todos os outros povos o caráter de Deus. Mas em tudo isso, em todo esse desenvolvimento da aliança, um problema ainda continua, que é o pecado. O pecado arruina com todas as coisas. O povo já estava naquela terra, já estava a desfrutar das bênçãos de Deus, da terra que o Senhor tinha prometido, mas cansados de só confiarem em Deus, eles queriam um rei. Deus, dê-nos um rei, assim como as nações vizinhas também têm um rei. É como o ditado diz, né? Não sei se aqui em Portugal vocês têm, mas no Brasil nós temos: a grama, a relva do nosso vizinho é sempre mais verde do que a nossa. E esse povo não sabia olhar para as coisas, para as bênçãos do Senhor, e pediram esse rei. Só que isso desagradou a Deus, porque o Senhor sabia que no coração daquele povo eles tinham pedido o rei porque eles não queriam confiar no Senhor como o rei deles. Só que o Senhor atende o pedido e envia um rei, Saul, que era o contrário do que o povo imaginava. Saul também pecou ao Senhor. Mas o Senhor ainda mostra a sua misericórdia ao enviar David. David, que era o rei segundo o coração de Deus. Ele era o modelo terreno e humano do que deveria ser um verdadeiro rei. E eu contei toda essa história para mostrar que é justamente na época dos reis que os profetas chegam. Esse grupo de profetas, ele começou a partir de Samuel, e eles basicamente eram homens que comunicavam as verdades de Deus ao povo. A presença deles durante a monarquia se mostrou importante para fazer os reis e o povo se lembrarem que na verdade só existe um rei, que é o Senhor dos Exércitos. Eles deveriam se lembrar da lei de Deus, não deveriam se afastar dos caminhos que o Senhor tinha proclamado ao povo. Os profetas lembraram constantemente da aliança que Deus tinha feito com o povo quando Moisés os tirou do Egito e os levou para a terra prometida. E o povo continuaria a ter que andar nos caminhos do Senhor que Ele mostrou na Torá, nos 5 primeiros livros da Bíblia. E se isso não acontecesse, Deuteronômio, no capítulo 28, se lerem, tem uma grande lista de bênçãos e maldições. Bênçãos, se esse povo continuar a confiar em Deus, se esse povo continuar a andar nos caminhos do Senhor.
mas também maldições. Se esse povo que conheceu o Senhor, que viu o poder de Deus, decidir se afastar. Irmãos, o pecado, na época da monarquia, ainda que os profetas estivessem lá, não parou por aí. O pecado foi tão grave que o povo de Deus, naquela terra prometida, se separou. 10 tribos compuseram o reino de Israel no norte, e 2 tribos, Benjamim e Judá, ficaram no reino do sul. O reino de Israel do norte rapidamente se desviou dos caminhos do Senhor. E é contra eles que o profeta Amós fala. Esses profetas não faziam algo muito diferente do que olharem para a palavra de Deus no passado e relembrar o povo das verdades e da escritura do Senhor. Mas eles também olham para frente e falam acerca do que virá da parte de Deus. Mas tudo o que eles falam para frente está relacionado com o que o Senhor já tinha falado no passado. E é isso que nós vamos ver no livro de Amós. Vamos ler o texto, Amós, então, capítulo 1, versículos 1 e 2, e depois eu vou orar. Palavras que em visão vieram a Amós, que era entre os pastores de Tecoa, a respeito de Israel nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. Ele disse: o Senhor rugirá de Sião e de Jerusalém fará ouvir a sua voz. Os prados dos pastores estarão de luto e secar-se-á o cimo do Carmelo. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela tua revelação. Obrigado, Senhor, porque nós fazemos parte do teu povo, que foi chamado, Pai, desde o Éden. Obrigado, Senhor, porque as tuas promessas se fizeram reais na nossa vida. E agora nós podemos estar nesse culto, a te prestar louvor, Pai, a render culto ao Senhor, mas também ao receber das tuas bênçãos através da tua palavra. Que o Senhor abra os nossos corações, abra as nossas mentes, abra os nossos olhos, para que nós possamos compreender verdadeiramente a tua palavra e que o Senhor transforme o nosso viver através dela. Senhor, que o Senhor esteja comigo, que o Senhor coloque as tuas palavras na minha boca. Eu só falo o que for da tua vontade, Pai, conforme as tuas escrituras, e nada que for contra o Senhor. Em nome de Jesus. Lembrando da história que eu contei no início, o primeiro ponto que nós vemos nesse texto é que o pai vai chegar em casa. Deus vai visitar o povo. E a profecia é um sinal disso. Quando o Senhor levanta profetas na história, isso é sempre um sinal de que alguma coisa vai acontecer. O Senhor vai agir. O primeiro versículo do livro nos mostra esse caráter profético do livro. Palavras que em visão vieram a Amós a respeito de Israel. Amós foi chamado para ser um mensageiro de Deus, para profetizar e proclamar a palavra de Deus a respeito de Israel. O texto nos diz que as palavras vieram em visão, o que nos mostra um caráter sobrenatural dessa profecia. E dentro desse contexto de profecia, nós precisamos entender que quando o profeta fala, a autoridade daquela mensagem é do próprio Deus. Em última instância, quem está a falar para o povo de Israel, para o reino de Israel, o reino do norte que eu disse, é o próprio Deus. Então o povo deveria receber essa mensagem, não como ideias de Amós, mas como palavra de Deus. Mas quem era Amós? O versículo 1 nos diz que ele era entre os pastores, ele era dentre os pastores de Tecoa. Tecoa era uma cidade numa região montanhosa de Judá, que era o reino do sul. Então nós estamos a falar de uma profecia que foi dada ao reino do norte, então as 10 tribos que se separaram, e Amós era do reino do sul, do reino de Judá. E nesse lugar nós temos a indicação de que Amós tinha algum trabalho agropastoril. No capítulo 7, ele diz que ele não é profeta nem discípulo de profeta, mas boieiro e colhedor de sicômoros. Ele é boieiro, alguém que trabalha no campo. Ou seja, Amós não é alguém que cresceu numa posição de profeta. Ele não foi alguém que fez parte, como tinha na altura, de uma escola de profetas. E aqui, de maneira muito sutil, a primeira exortação de Deus a esse povo já aparece. Quando o reino foi dividido,
o primeiro rei do Reino do Norte, que foi Jeroboão I, fez a construção de santuários e até de outros deuses, como bezerros de ouro, para o reino de Israel adorar. Assim aconteceu porque o centro da adoração do povo de Deus sempre esteve em Jerusalém, depois que eles entraram na Terra Prometida. Só que, como Jerusalém foi separada do reino de Israel, Jeroboão I ele era esperto, ele era inteligente. Ele não queria que o povo saísse do reino do norte para irem ao reino do sul e darem mais força ao reino do sul. Então ele construiu outros santuários, construiu até mesmo outros deuses, como eu disse. E nessa confusão que virou a religião do reino do norte, os templos criados tinham os próprios sacerdotes e os próprios profetas. Só que quando Deus chama Amós, que nem era um profeta, podemos dizer hoje, ele nem tinha ido para a faculdade, nem tinha estudado, não sabia de nada disso. Mas era o homem no qual o Senhor pôs as palavras na boca. Então o Senhor mostra que os profetas de verdade, que falam a verdadeira palavra de Deus, são aqueles que são chamados por Deus, independente da posição social ou da origem deles. Ou seja, se o reino de Israel tinha profetas e sacerdotes, todos eles eram inválidos. E ao contrário, aquele que o Senhor tinha levantado do reino de Judá, que nada tinha a ver com a vida ou com a formação de um profeta, é que foi capacitado por Deus e autorizado para falar em nome de Deus. E aqui é um lembrete para nós, irmãos, de como nós precisamos buscar as fontes autorizadas para nós ouvirmos de Deus. Nós temos muitos livros, nós temos muitos devocionais, nós temos muitos sermões que hoje, através da internet, podemos ouvir. E graças a Deus por isso. Todos esses são recursos muito bons. Mas só tem uma coisa que é verdadeiramente autorizada por Deus, que é verdadeiramente inspirada por Deus e que carrega a autoridade dele, que são as Escrituras. Se o nosso consumo diário sair das Escrituras para nós começarmos a dar ouvido a outras coisas, talvez nós nos esqueçamos do que as Escrituras dizem. E depois de alguns meses, depois de alguns anos, talvez estejamos a dar ouvidos a coisas erradas, porque não lembramos mais das palavras que vêm autorizadas e com a autoridade do nosso Senhor para a nossa vida. Mas continuando no versículo 1, nós vemos que essa profecia veio na época de Jeroboão. E esse Jeroboão não é o mesmo Jeroboão de antes. O outro, aquele primeiro, era o Jeroboão I. Então esse podemos chamá-lo de Jeroboão II. E de acordo com os reis, então, Jeroboão e Uzias, rei de Judá, estima-se que essa profecia aconteceu entre 790 e 730 a.C. Alguns acadêmicos apontam mais especificamente para o ano de 760 a.C. Só que essas datas, elas não são somente por curiosidade. Quando nós vemos no contexto histórico e cultural da época, nós descobrimos uma série de informações que são importantes para nós entendermos essa profecia. No século anterior ao século dessa profecia, os assírios estavam a colocar uma pressão militar muito grande sobre as nações que ocupavam aquela região. Só que naquele século, eles não conseguiram manter mais essa pressão do jeito que mantinham. Então a situação ficou um pouco mais tranquila para o reino de Israel. Tanto o reino de Israel quanto o reino de Judá, naquela altura estavam até um governo mais estável e, como consequência, as nações desfrutavam de um período de riqueza e de um período de prosperidade. Ou seja, Amós fala para uma nação que as coisas até estão a correr bem, as coisas até estão a ir bem. Só que se lembrarem da história que eu comecei, o pai vai voltar em casa. E é nesse contexto de riqueza e prosperidade que Deus iria chegar, que Deus iria visitar o povo. Só que quando nós vamos para o versículo 2, nós podemos ver de cara que se calhar, isso não vai ser muito bom. O pai vai chegar em casa. Se calhar isso não é uma notícia muito boa. Ele disse: o Senhor rugirá de Sião e de Jerusalém fará ouvir a sua voz. Os prados dos pastores estarão de luto
e secar-se-á o cimo do Carmelo. O Senhor rugirá de Sião e de Jerusalém fará ouvir a sua voz. No capítulo 3, no versículo 8, Amós complementa: rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Deus, quem não profetizará? Assim como um leão ruge para marcar o seu território, para expressar o seu poder e para causar medo e temor ao seu oponente, o Senhor traz a sua palavra através dos profetas para se mostrar presente e trazer temor ao povo. Os prados dos pastores estarão de luto. Isso é uma afirmação relativa aos campos que serviam como pasto às ovelhas. Algumas outras traduções falam que o pasto secará. E a ideia é que virá algum tipo de ação da parte de Deus que trará consequências negativas à terra e toda a sociedade será afetada. Os pastores das ovelhas não terão mais pasto para as suas ovelhas. Secar-se-á o cimo do Carmelo traz a mesma ideia. Uma terra que era fértil iria secar. E isso faz parte do juízo de Deus contra este povo. O que o versículo 2 mostra é diretamente o tema do livro. O tema do livro, do versículo 3 até o fim. Julgamento, juízo. É isso que virá sobre o reino de Israel. Deus iria visitá-los. Mas isso não era nada bom para eles. Mas por que será que essa visita não era boa? Não, é claro, porque vai ter julgamento. Mas por que vai ter esse julgamento? Voltando à história que eu contei no começo, eu falei de 2 cenários em que eu esperava o meu pai chegar. Um deles eu sentia alegria e no outro eu sentia medo e angústia. O que muda entre os 2 casos? O que muda foi o que eu fiz. Ao fazer as coisas certas ou ao não fazer as coisas erradas, eu podia ter confiança no meu pai que chegaria, eu iria vê-lo com muita alegria e no dia seguinte eu ia desfrutar do meu casamento junto com ele. Ao fazer coisas erradas, eu sabia que o meu pai chegar em casa não ia ser muito bom para mim. Mas o problema está aqui, no que eu fiz. E olhando para esse texto, nós vemos um Deus que chega para agir contra o reino de Israel, porque este povo é culpado diante de Deus. Os israelitas, ao longo do tempo, entendiam que a riqueza e a prosperidade eram sinais da graça e da bênção de Deus sobre ele. Então, se eles estavam a viver nessa prosperidade financeira que eu disse, o sentimento que pairava sobre o povo era esse: de que eles estavam a ser abençoados por Deus, de que o Senhor estava muito favorável a eles. Só que além disso, havia a esperança do dia do Senhor. Não, o dia do Senhor vai ser o dia em que o Senhor virá para trazer julgamento. Sobre nós? Não. Sobre todas as outras nações. Porque nós somos o povo de Deus. Nós somos o povo escolhido de Deus. Então o julgamento não virá sobre nós. O julgamento virá sobre as outras nações. E Israel crescerá. Israel dominará sobre todas essas outras nações. Só que a mensagem que Amós traz de julgamento para o povo de Israel é para desfazer esse sentimento. Porque todo esse sentimento era uma grande ilusão. Era uma grande mentira. O povo havia transgredido muitos dos pontos da aliança que foi feita através de Moisés. O capítulo 2 nos mostra que os juízes aceitavam suborno para oprimir o pobre e pervertiam a justiça para os necessitados. Um pobre era vendido por causa de uma dívida que o texto nos diz que era uma dívida de um par de sandálias. O povo tinha práticas sexuais reprováveis com pessoas, o texto fala, com pais e filhos que se deitavam com a mesma mulher. Existia uma cobrança severa de impostos por parte dos líderes. Eles deram vinho aos nazireus, que supostamente deveriam ser homens consagrados a Deus. E quando os profetas
se levantavam, quando alguém se levantava para falar contra isso, o povo calava os profetas. Não fale. Não fale. No capítulo 4, nós vemos que a prática religiosa do povo era totalmente hipócrita e fingida. Eles ofereciam sacrifícios, respeitavam as festas de Deus e entregavam ofertas, mas isso era fruto de uma religiosidade hipócrita. A fé desse povo era uma fé de casca e não de um coração verdadeiramente entregue e circuncidado ao Senhor. O povo não estava a prosperar por bênção de Deus, eles estavam a prosperar porque oprimiam o pobre. Estavam a prosperar porque eram desonestos com balanças adulteradas. E quando eles achavam que o dia do Senhor viria para trazer salvação a eles, Amós fala no capítulo 5, no versículo 18: ai de vós que desejais o dia do Senhor. Para que desejais o dia do Senhor? É dia de trevas e não de luz. O povo se escondia através da fantasia: nós somos o povo abençoado de Deus, para fazerem todas essas injustiças e transgredirem a lei de Deus. Eles queriam aproveitar todos os direitos de serem parte do povo de Deus, mas se esqueceram completamente de todos os deveres de serem o povo de Deus, de todo o chamado que Deus tinha para eles como povo. Por causa de tudo isso que o Senhor faz questão de afirmar no versículo 2, o Senhor bramará de Sião e de Jerusalém dará a sua voz. Com toda a confusão religiosa que existia, como eu disse, eles criaram vários lugares de adoração. Mas o Senhor deixa muito claro, existe somente um lugar autorizado em que a presença do Deus vivo realmente está, em Jerusalém, em Sião. Não adiantava os homens construírem tabernáculos espalhados por aí, todos eles eram falsos, porque o único Deus vivo manifestava a sua presença onde ele havia escolhido, em Jerusalém. É claro, irmãos, que a justiça que o Senhor Deus traz ao mundo é justa. E logo no capítulo 1, depois dessa introdução, nós podemos ver uma série de juízos contra todas as nações vizinhas. Então o Senhor vai visitar realmente, o Senhor trouxe juízo realmente a várias nações. Mas o Senhor fala que Ele é justo. E justamente por Ele ser justo, Ele precisa trazer juízo também sobre o reino de Israel. O reino de Israel é o último que aparece. E se virem a porção de texto que Amós gasta para descrever a culpa do reino de Israel, é muito maior do que a dos outros reinos. Aquele que era o povo de Deus era o mais culpado deles. Esse livro é muito duro. Nós estamos só na introdução agora, mas é um livro muito duro, porque Amós não traz a possibilidade de arrependimento. O Senhor iria executar esse juízo. No versículo 1, Amós fala de um terremoto que aconteceu 2 anos depois da escrita do livro. Mas esse terremoto, na época em que que Amós falou essas palavras, porque houve um tempo desde que ele falasse até que ele registrasse, esse terremoto já foi dito por Amós no capítulo 8, versículo 8. Por causa disso, não estremecerá a terra e não se enlutará todo o que habita nela, certamente levantar-se-á toda como o Nilo, será agitada e abaixará como o rio do Egito. O terremoto, que aconteceu 2 anos depois da profecia que Amós falou, já era uma consequência do juízo que o Senhor trouxe sobre o povo. E anos mais tarde, em 722 a.C., Israel realmente foi invadido pela Assíria. E isso era o juízo de Deus, o julgamento de Deus sobre eles. O povo do reino de Israel nunca mais voltou para sua terra. Quando nós vemos o livro de Esdras, o livro de Neemias, nós vemos o povo do reino de Judá. Esse povo sim, voltou para a terra e foi nesse contexto que Jesus nasceu. Mas o povo do reino do norte nunca mais voltou para sua terra. O cativeiro nunca acabou para essa nação. E aqui, irmãos, nós vemos a consequência do pecado.
A consequência do povo que foi chamado por Deus, que recebeu as promessas da parte de Deus, mas que em um certo momento da história se perderam, deixaram de confiar em Deus. E a consequência é essa, é a ruína. Mas nós sabemos que a narrativa bíblica não termina assim, e nem o livro de Amós. No capítulo 9, nos últimos versículos do livro, o Senhor fala: naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas e, levantando-o das suas ruínas, restaurá-lo-ei como fora nos dias da antiguidade, para que possuam o restante de Edom e todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor, que faz essas coisas. E depois ele fala: plantá-lo-eis na sua terra, e dessa terra que lhes dei, já não serão arrancados, diz o Senhor, teu Deus. Amém. Esse Senhor justo, esse Deus justo, que vai passar esses 9 capítulos do livro de Amós, proclamando juízo atrás de juízo, se mostra no fim um Deus amoroso e gracioso. Ele não poupou o juízo dele ao reino de Israel, mas na aliança que o Senhor faz com toda a humanidade, que vem desde o Éden, que termina, vocês sabem onde? Em Cristo. O Senhor age para cumprir isso. O Senhor não precisava restaurar tabernáculo algum, como esse texto que nós lemos fala, mas por amor ao seu povo e por amor à sua aliança, assim ele faz. E nós sabemos que isso aponta para Cristo. Jesus, o Filho de Deus, ao morrer na cruz em favor do seu povo e ao ressuscitar ao terceiro dia em poder, cumpre todas essas promessas. Esse Cristo, cujo corpo foi destruído e restaurado depois de 3 dias, é o tabernáculo de Davi, pelo qual nós encontramos a plenitude da presença de Deus. Esse Cristo, ao viver perfeitamente e ao morrer injustamente, cumpre a lei em favor do seu povo. E nisso, ele remove o fardo dessa lei que pesa e que nós não conseguimos cumprir. Mas o Senhor Jesus cumpre. A aliança, ou a lei da aliança mosaica, não era o fim de tudo. E por isso, se o povo ficasse somente lá, mas não visse a graça e o cuidado de Deus, e não colocassem a esperança deles em Deus, eles nunca conseguiriam cumprir a lei. Todos aqueles que tentaram e tentam até hoje cumprir a lei de Deus sem o poder de Cristo, fatalmente terão o mesmo final do reino de Israel. Porque ninguém consegue cumprir a lei senão um: Cristo. Esse Cristo, quando ressuscita, ganha autoridade sobre todas as nações da terra. E o seu povo não está mais limitado por territórios ou descendências. A promessa não é mais somente para o reino de Israel ou para o reino de Judá. A promessa é para todas as famílias da terra, como o Senhor fala a Abraão em Gênesis 12. Esse Cristo que subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai, e voltará para julgar os vivos e os mortos, para aqueles que são dele, prepara uma terra para o seu povo desfrutar eternamente pela sua graça. E se virem todos esses conteúdos, de alguma maneira, se encaixam com esses últimos versículos do livro de Amós. Irmãos, olhando para nós, esse texto tem 2 aplicações que eu penso. A primeira delas é que muitas vezes nós podemos ser como esse povo. Nós podemos nos esconder através dos títulos. Não, nós somos crentes, nós somos evangélicos, nós somos filhos de Deus, nós somos o povo escolhido de Deus nessa terra. E pensamos assim só porque estamos a frequentar uma igreja. Mas uma coisa que o verdadeiro povo de Deus sempre carregou como marca é a transformação real que o Espírito faz no coração, pela graça de Deus. E essa transformação nos faz andar nos caminhos do Senhor. O povo de Israel, naquela altura, só era salvo pela graça de Deus. E nós hoje só somos salvos pela graça de Deus. Mas Cristo, que é o nosso cumprimento da lei, quando nós fomos transformados por Ele, esse Cristo coloca a sua justiça nos nossos corações, escreve a sua lei nos nossos corações.
E a consequência da salvação é que nós começamos a andar através do chamado de Deus para as nossas vidas, ao fazer a vontade de Deus nas nossas vidas. E o Espírito, enviado por Deus, enviado por Cristo, transforma o nosso ser e nos santifica. E a consequência disso é que em Cristo e por Cristo nós vivemos de uma maneira que agrada a Deus. E nele nós cumprimos a lei de Deus. Só que o ponto é exatamente isso. Se nós falamos que somos povo de Deus, mas nas nossas ações diárias não dá para ver essa marca da transformação de Cristo em nós, talvez nós tenhamos que fazer uma reflexão diante do Senhor. O que será de errado tem conosco? Aquele que é de Deus dá fruto, porque o fruto vem do próprio Deus. É o que a carta de Tiago fala muito claramente. O reino de Israel não iria alcançar a bênção de Deus meramente cumprindo a lei, mas confiando nas promessas. Só que ao confiar nas promessas, o próprio Senhor traz a lei para o coração para ela ser cumprida. Mas uma outra aplicação que esse texto tem para nós é como nós temos olhado para os caminhos do Senhor. Nós somos chamados a amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos, ou como Jesus nos amou. Mas será que nós temos tentado fazer isso pela força do nosso próprio braço? Amanhã é segunda-feira e amanhã eu vou começar com muita força que eu vou amar a Deus com todo o meu coração e vou amar o próximo como a mim mesmo. Quando é que eu vou falhar, será? Se calhar às 10 horas da manhã, mais ou menos. Irmãos, como eu disse algumas vezes, o pecado continua a atuar e nós ainda não estamos livres dele. Mas o Senhor Jesus, que é aquele que vem para nos salvar do pecado e do poder do pecado, é esse que coloca em nós, que outorga a nós a possibilidade para nós vencermos o pecado e a possibilidade para que nós andemos no caminho do Senhor. Anos mais tarde, quando o apóstolo Paulo escreve a carta aos Romanos, ele explica que esse Israel que foi para o cativeiro, apesar de eles serem supostamente o povo de Deus, eles não eram de facto o Israel de Deus. Eles carregavam alguns símbolos, carregavam até nas suas veias, no seu corpo, o sangue de Abraão, mas não era um povo em que a fé era a mesma fé de Abraão, como está lá em Romanos 4. Eles não confiaram em Deus, eles tentaram cumprir a lei pela força do próprio braço. Eles não tinham um coração voltado a Deus, eles ofereciam um culto, tudo certinho. Não, vamos oferecer aqui os sacrifícios, vamos fazer tudo como Deus pediu. Só que tudo isso era falso, tudo isso era somente casca. E por isso, o nosso chamado é para nós confiarmos em Deus, colocarmos a nossa fé em Deus. Porque se nós somos de Cristo, o próprio Deus nos dá esse poder. E assim nós devemos viver. Amém. Os próximos sermões do livro de Amós, eu creio que vocês verão com pormenor os pecados, as injustiças que o povo cometeu. Esse livro pergunta muitas coisas a nós. Como temos tratado os mais necessitados na igreja, na sociedade? Será que nós temos defendido a justiça de Deus? Como está a nossa sexualidade e a nossa mente quando nós vemos outras pessoas na rua ou na internet hoje? Será que o Senhor Deus é o único Deus dos nossos corações? Ou nós temos outros deuses, outros ídolos que disputam contra Ele? Será que o nosso louvor aqui no domingo é realmente agradável a Deus? Ou nós temos enchido as nossas bocas para falar algo que não existe no nosso coração? Só que independente de quais sejam esses pecados que o livro de Amós vai nos ajudar a enxergar, quaisquer um deles são remediados e são curados na pessoa e na obra do Senhor Jesus Cristo. É este que veio para os cansados, para os doentes, para os pecadores. E esses encontram nesse Jesus refrigério para a alma e transformação genuína de coração.
Então, aqueles que depositam a fé em Cristo e vivem de acordo com o chamado de Deus, através do poder de Cristo agindo em nós, o dia do Senhor não vai ser como um pai que vai voltar para nos dar a punição devida por algo errado que nós fizemos. Será como um pai no qual nosso coração vai se alegrar para vermos a Ele antes de um casamento. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos exorta. E o Senhor, através do livro de Amós, através das Tuas Escrituras, nos mostra, Pai, como nós necessitamos de Ti. Senhor, o Senhor é grande, o Senhor é justo. O Senhor declara, Pai, o modo pelo qual nós deveríamos viver através da Tua lei. Mas, Senhor, nós somos pecadores, caídos desde o Éden. É isso que herdamos dos nossos pais. Por isso nós pedimos perdão ao Senhor. Mas clamamos a Ti pelo Teu poder, pela transformação real, genuína, que acontece em Cristo, Pai. Clamamos pelo Teu Espírito, para que Ele nos santifique dia após dia. Amém. E nos capacite a andar de acordo com a Tua vontade. Amém. E que, como consequência disso, aí sim, possamos oferecer um louvor que seja genuíno a Ti, Pai. Um louvor que seja agradável Amém. Ao Senhor, porque não flui de bocas de um coração vazio, Pai, mas flui de bocas que falam do que o coração está cheio. Glória. Que o Senhor abençoe, Pai, o resto desse culto e o resto desse domingo e essa semana, Pai. Em nome de Jesus.